Veja, sobre essa questão de não levar o pacotinho e de ouvir, de ter sensibilidade. Hoje, nessa palestra, nessa aula, você começou ouvindo a gente ou trouxe um pacotinho? Eu trouxe um cenário para reflexão. Eu não trouxe nenhum pacotinho, uma possibilidade. Lembra que eu falei que a peculiaridade do que a gente pretende hoje requer uma caracterização prévia, um cenário. É um cenário para pensar. Para pensar a conexão de como a educação ela se desenvolveu. Então, eu contei uma história que, no final, a gente ia pensar em possibilidades. Como é que esse professor tem que ser? Tem que ter sensibilidade. Para quê? Para ampliar. Tem que desenvolver a potencialidade de quem? Do outro, como? Ouvindo. Está tudo muito aberto. Eu contei uma história, eu só teci um cenário de reflexão, não tem nada pronto. Mas poderia ser assim também na aula de gravitação, né? Sim, com certeza. E no aula de gravitação com 10 alunos, 2 iam ficar extremamente apaixonados e dizer, cara, eu quero ser um físico. Eu 2, nasci... quando muito. Quando muito, porque também tem que ter muito juízo, né, meu filho? Para ser físico, a pessoa tem que nascer com os negócios a mais, uns neurônios a mais, né? Aí tem que... olha, gente, vocês são... Todo mundo aqui é de matemática, né? Vocês são loucos. Minha gente, o cérebro de vocês trabalham com coisa que não existe. Vocês mexem com coisa que... Vocês já entenderam que o cérebro de vocês fazem? Me dá o número 1, bota o número 1 aqui na minha mão. Não tem. E vocês pegam o número 1 e faz marabalismo, acha pouco o negócio não existir. Vocês acham pouco que o negócio não existe, vocês ainda criam marabalismo com isso. Vocês querem enlouquecer a pessoa de humanas. Mas não tem nada confirmado ainda não, que falta a gente informar primeiro. Tá vendo? Gente, o cérebro entender abstração numérica é uma coisa extraordinária, né? É muito, muito louco isso, né? Então, numa sala de 10 alunos, 2 vai dizer, menino, meu juiz dá para isso. E 2 não. E outros 2 vão uma maconha, e outros 2 vão dançar o passinho, e outros 2 vão botar uma empresa e ganhar dinheiro e ficar mais rico do que os 10 todinho. O que é bom é isso, é deixar espaço, é estar pronto a desenvolver potencialidade, ainda que eu não saiba, ainda que eu não tenha ferramenta, mas eu sei que ele precisa daquilo, e eu sei que eu não tenho ferramenta, e aí eu vou poder colocar em conexão com quem sabe. Aí eu faço muita parceria, viu? Eu sou uma pessoa que eu penso na obrigação que eu não tenho saber de tudo. Quando eu preciso de uma habilidade que eu não tenho, eu conheço mais 50 pessoas que têm. E aí, essa conexão é muito, na minha vida, né? É muito massa. É muito importante. Voltando um pouco para o assunto que Rafael comentou antes sobre os assuntos e tal, acha que esse fato de existir, e também linkando, no caso, com o que o Gardner disse das múltiplas inteligências, não acha que seria interessante um sistema educativo, uma sala de aula com mais de um profissional de várias áreas, sei lá, uma de história, um de matemática, um de física, Sonho, né, geografia. Olha, veja só. Deixa eu te interromper, bem interrompida agora, porque eu estou vendo aqui. A gente tem vários teóricos educacionais que criaram várias teorias, né? E eu vejo todo dia pessoas criando coisas novas e não virando nada. E outras pessoas, por exemplo, essa semana eu fui numa escola que trabalhava numa sistemática que outra pessoa deu o nome de metodologia de 300 e desenvolveu uma sistemática em cima disso. E aí eu te interrompo, porque isso que você está criando agora pode ser uma metodologia que você começou agora. E lembra que eu falei que a gente é cientista educacional? Você pode começar a fazer esse design dessa experiência de aprendizagem e começar a testar. O que é que impede? Nada. Pode começar isso amanhã, Luan. É uma ideia fascinante, é uma ideia incrível. Eu adoraria. Imagina eu chegar num lugar e tem 5 pessoas, 3, 4,
e eles trazerem uma temática, e um fala sobre o contexto espacial daquela temática, e o outro fala que naquele momento está acontecendo uma coisa química assim, e o outro vem e diz que fisicamente aquele assunto está sendo desenvolvido assim, meu Deus, eu ia ficar enlouquecida. A melhor das experiências. E eu acho que isso valorizaria as múltiplas inteligências. Tem gente que vai estar nem aí para matemática, mas pode gostar de história. Sim. E não são coisas à parte, uma vai influenciando a outra no seu desenvolvimento das ciências diferentes. Luan, eu sou pesquisadora. Eu trabalho com muitas escolas, muitas, já rodei o Brasil. Eu nunca vi ninguém falar isso que tu está falando agora. Então, mas eu não tenho nem certeza se é meu, não, professora. Eu já posso ter visto em algum lugar. Eu não consigo fazer isso. Não, é porque eu estava pensando na multidisciplinaridade. Eu estava lendo um livro do Ian Stervat. Ele fala sobre como a matemática ela seria o palco, enquanto outras ciências são os atores. Que ela sempre fala isso. Filosofia ela sempre fala, filosofia também fala. Mas não, ela sempre está no fundo, acompanhando várias coisas históricas, só que ela é passada como uma técnica, ela é passada como um sistema apenas, desconexo da realidade. E ela está inerente a tudo o tempo todo, né? Isso. Aí ela estaria no fundo e acaba que a maioria das pessoas não gostam, e eu entendo. Até eu também não gostava tanto no ensino médio, não. Tem que ser muito inteligente, hein? Eu comecei a gostar pós-ensino médio quando eu parei. Será que eu aprendo matemática de verdade ou eu comecei a estudar sozinho depois do ensino médio? Eu fazia até outro curso. Aí, nisso, eu fico pensando como seria importante essa interdisciplinaridade. Eu compraria já, Rafael, mexendo um pouquinho com o capital, eu compraria isso agora. Se tu dissesse, Gardênia, vê só, eu tenho um método que eu criei. Eu tenho um filho de 7 anos. Você não quer matricular o teu filho na minha academia, no meu centro educacional, no meu núcleo... Aproveita, Luan. Vou passar um e-mail. Eu já estava anotando essas coisas aí tudinho, ó. No meu núcleo de experiência de aprendizagem. Como é isso, Luan? Eu tenho um profissional de todas as áreas, a gente vai escanear o teu filho, vai ver a potencialidade dele, vai trazer o que é necessário para ele para o mundo em termos científicos, porque também a ciência não andou de graça. Ele vai saber que não pode juntar leite com manga, senão ele morre. Estou brincando. Mas eu compraria agora. Eu confiaria nisso cegamente, agora que eu acredito nisso. Eu diria, bota o meu filho aqui no Centro Educacional de Luan. Pode interromper. Deixa eu botar a terra aqui no Centro Educacional de Luan. Não! Eu acho muito interessante para eventos expositivos mais esporádicos, porque tem a questão da epistemologia das ciências, né? Sim. Elas não vêm exatamente... Você não pega uma correspondência que seja completamente... como é que eu posso dizer? É diferente, né? A didática. É isso que tu quer dizer? Assim, nem a didática, mas a origem dela mesmo. Eu estou entendendo, como ela se constrói. Como é que ele vai trabalhar essa questão, a epistemologia de cada uma em si, porque ela tem um desenvolvimento próprio. Cada uma tem seu método. Isso. Só que aí Luan se liga, anota Luan. Luan vai desenvolver o centro de experiência de aprendizagem dele a partir de temáticas. E essas ciências, elas vão entrando com suas peculiaridades nos momentos oportunos, que foram exclusivos dela. Então, vai ter momentos que ela vai estar conectada com outras, mas vai ter momentos que uma ou outra vai brilhar. Não é não, Luan? Defenda seu centro de experiência de aprendizagem, Luan. Sabe uma forma que eu vejo... Foi mal, vou falar. Sim. Nesse caso, também poderia entrar para acrescentar mais a resolução de problemas. Porque ela vai pegar mais conhecimentos de várias áreas e não ficar focalizada em uma coisa. Eu acho que Luan devia chamar Rafael para ser sócio. Porque Temos Rafael um empreendedor aqui. Vai elevar o critério do Centro de Experiência de Aprendizagem de Luan. Rafael vai ser o potencializador. Vamos sair da aula montando a startup.
Já É está isso, Luan. só para eu desenhar ela. Eu tô mais para o que a professora disse. Eu vou vender minha arte na praia. Assim, Você pode, você pode, você da área de exatas, Rafael. olha, mas aí você também pode entrar na escola, porque você pode desenvolver um teatro para Opa, passar o conteúdo. Tá vendo tu? Ó, não dá sei se para o meu acrescentar estilo tudo. travado pode dar conta, mas, por exemplo, o que tu falou, Luan, eu lembro de situações assim, que é o que eu costumava fazer antes. Para dar aula, por exemplo, em termodinâmica, de James Watt, enfim, Watt, você falar um pouquinho da Revolução Industrial. Você não consegue aumentar o rendimento de uma máquina térmica, então você aumenta a frequência para aumentar o número de ciclos por unidade de tempo. E num contexto de falar sobre esse trabalho, esse desenvolvimento na física, você falar um pouquinho do momento histórico em que isso se deu. Geralmente eu costumo fazer isso nas minhas aulas. Então, eu acho muito interessante você falar que quando Newton tinha seus 23 anos, de 22 para 23, a Europa vivia a peste negra e ele ficou confinado em casa por 2 anos. Você mexer nem que seja um pouquinho só, mas de fato, se tivesse um professor de história na sala nesse momento seria muito interessante. Olha, uma aula que eu tive de física com o professor Magnus, eu não lembro o sobrenome dele. Ele falou, ele foi falar sobre o eletromagnetismo e ele começou a falando sobre a filosofia da época. A história é Da... linda, uma das mais bonitas da física. Então, aí ele começou a falando que na época tinha muito pensamento maquinista, que tudo poderia ser resolvido, tudo poderia ser contornado, bastava só e obtendo mais conhecimento e tal, até a morte passaria a não ser um problema. Aí ele falou Sim, da literatura que começou o a surgir espírito da época, isso, o espírito da época, que surgiu a obra, por exemplo, do Frankenstein aí e Frankenstein, depois surgiu várias obras de Sim. HQ, de heróis. Aí ele fala do período histórico, do que isso causou e tal. E aí depois ele começa a entrar na física em si, e mesmo assim ele ainda fica linkando. E ele era só um de física. Imagina se isso fosse um conjunto Gente, mais é uma coisa planejado. fascinante. E assim, imagina, cada um falando no seu momento, aí um explicando o que é que está acontecendo de fenômenos biológicos naquela experiência, e outro vem e fala, isso acontecia por causa disso, e isso outro potencializou, e você ficar, parecia que estava assistindo realmente uma peça de teatro, um movimento maior. Luan e Rafael, fosse vocês aí, eu já ia, amanhã já tem uma sistemática de sair, viu? Já está nascendo aí uma metodologia, já tem uma cliente aqui, que sou eu, no caso, compraria na hora essa ideia. professor Diógenes dá tempo não, ele deixa a gente estudando muito. Pessoal, Jogando a nossa dificuldade em fazer para o professor. Tudo bem, é pessoal, assim mesmo, tem que... Se ele quiser entrar para ajudar, a discussão está muito boa. Eu vou fazer uma pergunta para a Gardênia, já que Rafael deu um cheque nela forte, né? Que ela deu uma balançada, ela disse, não, professor, ela falou a ideia do pacote, né? E aí, professora, você está estamos falando de pacote, você também não está trazendo um pacotinho pronto? Aí Gardênia olhou assim, como é que vamos lá, né? Mas aí eu concordo com ela, que ela trouxe mais uma fala, né? Ela trouxe vários elementos para poder a gente pensar, não é um caminho. Ela traz uma questão histórica para mostrar como é que o conhecimento ele foi sendo apresentado, né? E como é que ele estava se configurando em cada um desses momentos. E aí você vê que, diferente de todos os outros palestrantes,
ela começou a conversa dela sem colocar um tema, né? Para você ver que ela não estava falando dentro de um pacote, né? Ela começou a conversar com a gente e até agora eu não sei qual o tema, né? E para a gente fazer um fechamento e depois para colocar no YouTube tem que ter um tema. Eu vou perguntar, professora Gardênia, para finalizar a sua fala, eu vou pedir 2 favores. Um é, deixe seu contato, porque eu acho que esses meninos gostaram muito de você. Esses meninos e essas meninas. Que eu acho que se a gente tivesse mais tempo aqui, eu, por exemplo, não tenho, porque eu vou entrar em outro momento agora, de 10 horas, com orientação. Então, eu vou ter que pegar esse intervalozinho para pelo menos beber uns 2 golinhos de água. Mas eu queria que você deixasse aí no chat seu contato, seu Instagram, se você quiser que o pessoal siga você, se você quiser deixar também seu e-mail, pode também deixar, que eu acredito que esses meninos, eu falei para você que esses meninas e essas meninas, né, gostam bastante de discussão e gostei muito das perguntas inteligentes, né, não foram perguntas de gente rasteirinha, né? São perguntas difíceis, perguntas inteligentes, gente que a gente viu que tem leitura, não são rasos, né? Pessoas que leem aqui, você vê minha dificuldade toda quinta-feira para dar aula a esses meninos, né? Então, tá aí o contato da professora Gardênia, né? Para vocês anotarem, ela deixou aí, acho que foi Instagram, até o telefone ela deixou. Acho que deixou Instagram, telefone e e-mail. A gente ficou apelando porque ela disse que até meia-noite ainda é hoje. Mas pode conversar com ela, viu? E depois de meia-noite? É hoje de novo. Pronto. Acabou, sim. Podem continuar conversando com ela, que eu vou entrar em outro momento, mas fiquem à vontade. Eu, antes de agradecer, eu queria saber, professora, qual seria, diante dessa conversa que a gente teve hoje, qual seria o título que você daria a essa palestra? Ou essa conversa? Quais as principais forças que moldam a sala de aula hoje? Seria essa, né? E aí eu queria agradecer muito. Deixa eu anotar aqui. Agradecer muito a sua fala, aprendi bastante, anotei bastante aqui. E, assim como os meninos, vou mandar essas perguntas depois para o seu e-mail, seu direct, ou telefone para você me ensinar, porque tem muita coisa que eu dizer, meu Deus do céu, tenho que melhorar bastante. E eu quero os desenhos, se vocês puderem mandar por WhatsApp para o professor, para mim, eu fico muito interessada em ver o que é que vocês fizeram, rabiscaram dentro do que eu falei. E aí, pessoal, gostaria que vocês deixassem a última fala de vocês para a professora Gardênia. Eu vou deixar a minha. Eu ganhei minha noite hoje, ganhei meu dia, aprendendo mais uma vez. Na verdade, eu aprendi duplamente, aprendi muito com ela e também muito com vocês. Foi muito boa essa troca, essa provocação de ambos os lados, né? E eu saí mais fortalecido e, assim, reflexivo também. Acho que hoje eu vou dormir um pouco mais tarde sobre esse professor do futuro, né? Uma coisa boa é a educação vai ter um espaço maior, mas eu preciso também estar dentro desse espaço maior, participando dele e sendo útil, né, nele. Como é que eu precisarei ser nesse futuro? Isso me inquietou um pouquinho aqui, me deixou um pouquinho de cabelo em pé. Então, foi muito bom, mas eu fiquei preocupado. E agora, como é que vai ser o Diógenes amanhã? Como é que tem que ser, né? Eu fiquei um pouquinho, depois eu tenho que filar, pegar um pouquinho de vocês, um pouquinho dela, para poder ver como é que vai ser esse Diógenes de amanhã. Essas são as minha fala final, além do agradecimento muito grande, né? Nem tenho como pagar essa professora maravilhosa, que tanto admiro, por deixar um pouquinho dela hoje com a gente. E vocês podem deixar as últimas palavras, ela deixa dela para poder finalizar.
Eu queria parabenizar pela a palestra, não, a discussão. Ela foi muito proveitosa, eu gostei bastante. E minha última fala seria um pedido. Eu queria autores e material para mim pesquisar mais sobre o tema. Vou mandar. Vou mandar. Aí eu indico agora para começar, quando terminar aqui, olha lá no perfil O Futuro das Coisas. Ali já tem material para enlouquecer a gente. O futuro de tudo, o futuro da dança, o futuro da educação, o futuro do trabalho, o futuro da engenharia, o futuro da saúde, o futuro dos eventos. E é um material muito bom. Então, de cara, olha o futuro das coisas. Né? A primeira coisa que eu estou assim, amando, e é um conteúdo de extrema qualidade, com pessoas incríveis que são hoje faróis na sociedade e nas temáticas que eles abordam. Outro. Bem, eu queria só lhe agradecer pela disponibilidade e boa vontade de conversar com a gente. Eu que agradeço, cresci muito. Bom, professora, eu queria também agradecer, foi muito legal essa contribuição que a senhora deu. Não sei se a senhora já viu uma série chamada Merli, né? E aí eu carrego o estigma de ser de exatas e sempre tive muita dificuldade com filosofia, história e tal. E é muito legal me deparar com esse tipo de abordagem que a senhora fez, foi maravilhosa. Essa linha do tempo, né, ficou bem claro para mim. Muito obrigada mesmo por essa contribuição e por esse novo ponto, assim, para mim pelo menos foi bem novo, assim, esse ponto de vista, de futuro e de novas formas de avaliação, principalmente. Então, obrigada e foi muito legal mesmo, foi um momento, assim, muito engrandecedor para mim. Acho que para todo mundo. Nossa. Outro. Papo. Eu ia falar alguma coisa, mas os meninos se empolgaram tanto que eu fiquei na minha. Mas pode falar, Luiz. Fala alguma coisa aí para ela que vai ser tuas palavras, ela responde e a gente termina. Diga. Na verdade, é porque eu queria perguntar. Os meninos falaram, eu queria perguntar, porque foi falado muito sobre tecnologia e tudo, mas é porque a pergunta é muito longa para ser respondida, mas tipo, meios, caminhos para trazer a tecnologia para a população mesmo, porque tipo, a gente vive em um Brasil tão desigual que existem pessoas que compram celulares de 14 mil reais e existem pessoas que não tem celular. A única comida que tem, vamos dizer assim, é o lanche da escola. É tipo caminho, sabe, para trazer as tecnologias para essas pessoas. Tem um livro, e eu já vou responder em 1 minuto, eu acho, é Empreendedorismo para Subversivos. Esse livro fala de um novo empreendedorismo que eu preciso garantir o bem-estar do outro para que eu consiga garantir também os meus privilégios. Então, se eu posso comprar um salário de 14 mil reais, eu não posso olhar só para isso, eu tenho que olhar que o outro precisa comer para que ele não venha roubar o meu celular e me matar por causa disso. Então, as pessoas não entenderam que é uma balança, que eu preciso garantir a sobrevivência do outro, porque assim eu vou garantir os meus privilégios, seja lá que nível esteja. É do Facundo Guerra, empreendedorismo para subversivos, porque essa tua pergunta ela vai além do contexto de estrutura tecnológica, ela vai para um âmbito maior, político, social, e eu acho que uma galera está surgindo olhando para isso também, para garantir primeiro o bem-estar do outro, para que, consequentemente, eu garanta algum privilégio que eu possa ter. E aí perpassa por política, economia, sociedade. Mas eu acho que eu tenho o PDF dele. O Facundo, ele disponibilizou. Eu vou mandar para a Diógenes manda para vocês. Próximo. Pode falar, Luiz. E era isso, e obrigado por responder. E obrigado por esse bate-papo. Muito legal, interessante, riquíssimo. Muito obrigado. Bom, que bom que foi útil. Gabriele. Bom, professora, eu queria
agradecer, porque realmente eu gostei muito da aula, falei igual o professor. Ganhei minha noite. A senhora fala de um jeito bem dinâmico, que a hora passou muito rápido, nem tinha percebido. E eu também não anotei muita coisa no desenho, porque eu realmente fiquei muito concentrada no que está passando, tudo nas questões do tempo, e como as coisas foram se interligando, e acabou na modernidade, na educação que nós temos hoje. Agora, depois a também falou do futuro, foi algo muito interessante. Eu aprendi muito e eu queria agradecer, porque realmente eu ganhei minha noite. Nossa, que bom que foi útil. Agora sou eu? Gente, ó, eu quero agradecer demais o tempo de vocês, e para mim é um privilégio. E, para finalizar, eu quero que vocês saiam daqui se sentindo cientistas educacionais e que criem. Então, é isso que eu tenho a dizer a vocês. Criem. Ok. Muito boa mensagem, né? A gente precisa criar, né? Não seguir coisas prontas. A gente não deve estar seguindo esses pacotinhos, né, Rafael? E como a professora Gardênia disse, vamos criar. Importante. Pessoal, mais uma vez, né? Agradecer a todos aqui pela presença, 9h47 aqui no meu computador. Agora, mas daqui a 13 minutos, estou no meu último tempo. E espero agora que vocês estejam descansando, que eu vou começar a descansar só à meia-noite. Um beijo grande no coração de cada um. Até a próxima quinta. Gardênia, Cuidado valeu. com o sono aí. É o quê? Cuidado com a higiene do sono aí. Então, às vezes é necessário. Um beijo no coração de cada um aí. Bom final de semana. Até a próxima quinta. Professora Gardênia, beijo no coração. Fique com Deus. Valeu por tudo. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Até logo.